Olá, bom ter você aqui com a gente de novo. Vamos mergulhar hoje num tema que é crucial para o futuro da moda: descarbonização. As mudanças climáticas já afetam todos nós e a indústria da moda não é exceção. Nossa cadeia de valor, que emprega milhões de brasileiros, depende diretamente de recursos naturais. O primeiro passo para uma economia de baixo carbono é a conscientização. Através do inventário de gases de efeito estufa, as empresas podem medir suas emissões e identificar oportunidades de eficiência. É importante que, nesse episódio, a gente comece a desmistificar alguns conceitos e a gente incentive as empresas, os empresários, você, caro executivo que está trabalhando numa indústria têxtil, a começar a medir as emissões, a pensar em inventário. Não precisa publicar imediatamente, mas começar um processo. Isso é muito importante. Então, hoje nós vamos falar de descarbonização na moda. Este é o tema desse episódio número 9. Este podcast que é feito pelo Sinditêxtil São Paulo, para você que é da cadeia têxtil, que é fornecedor, que é cliente, empresário, trabalhador, ou você que é um simpatizante da moda. Seja muito bem-vindo, vamos junto. Hoje estamos com 4 pessoas aqui muito legais da cadeia. Incluindo você, né? E nós vamos nos apresentar. Vamos começar. Hoje nós temos a nossa convidada especial, a Juliana Piccoli, ela que integra a equipe da FGV nessa área de sustentabilidade e é gestora de projetos de programa, de política e de economia ambiental. Ela, inclusive, foi consultora no Guia Moda e Clima, que foi lançado aí por várias entidades do setor têxtil no ano passado e traz ali, está à disposição, inclusive no site do Sind. É ali um beabá para quem quer começar a entender de GH Protocol, muito bacana, mas nós vamos falar disso aqui também. Estamos recebendo também a Sueli Pereira, a Sueli, que é gerente de comunicação e moda da Santista, que é a nossa associada, a Sueli, que é essa figura muito conhecida no setor, ela é de comunicação, mas ela também é de estilo e de comportamento, e ela está sempre aí trazendo as novidades no mundo do denim. Muito feliz de estar com você aqui, viu, Su? Bem-vinda. Muito legal. Obrigada. E estamos, finalmente, com o Júlio, presidente do Sinditêxtil aqui. Eu sempre vem 2 pessoas do Sinditêxtil, né? Eu que fico aqui coordenando aqui as pick-ups, mas também eu sempre trago um colega. E o Júlio fazia tempo que não vinha, hein, Júlio? Fazia tempo, né? Mas é muito bom. Sempre falo assim, é uma conversa gostosa, né? Que a gente vai falando não de uma forma muito técnica também e segue, né? É muito legal. Obrigado pelo convite, Lígia. Espero que venha mais. Também. Muito bem, eu sou a Lígia Santos, gerente de comunicação do Sinditêxtil. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher loira, color touch set. Tô usando óculos hoje, cabelo encaracolado, mais ou menos na altura do ombro. Tô com uma blusa preta de mangas longas. E eu vou pedir para os nossos convidados se autodescreverem também, começando pela Juliana. Olá, eu sou também uma mulher loira, tingida. Quem não? Uso óculos, estou vestindo uma camiseta verde. Obrigada. Você, Su? E eu sou Sueli, eu sou morena, com alguns reflexos. Uso óculos, estou de jeans. Sempre estou de jeans, né? Porque eu... Sempre te vejo de jeans. Exatamente. Eu trabalho há 35 anos Veste com jeans, então eu visto a literal, camisa. literal. Todos os modelos de jeans. Me sinto na pele quando eu estou de jeans. Muito bem. Você, Júlio? Bom, Júlio, sou 60 a mais, né? Continuo grisalho, mas caminhando para ficar mais branco, né? Estou em tons azuis, né? E é isso aí, legal, vamos em frente aí. E hoje você tá de novo disfarçado de executivo, né? Eu não sabia, né? Falei, camiseta, não, pra errar menos, né? Bom, então vamos começar nossa conversa de hoje, falando de descarbonização, pelo começo, né? Ju, se você puder explicar de forma bem simples o que é descarbonização e por que esse tema é tão importante atualmente.
Legal, bom, esse é um tema que está super em alta, né? E descarbonização nada mais é do que a gente reduzir as emissões de gás de efeito estufa da atmosfera, né? Então, a adoção de várias medidas aí, como o uso de energias renováveis, uso de novas tecnologias que visam aí a redução de emissões, uso na agropecuária também, né, medidas que visam essa redução da emissão, restauração de florestas, tudo isso são medidas de descarbonização, né, que visam, então, diminuir a concentração desses gases de efeito estufa. E por que isso é tão importante, né, porque justamente essa emissão acima do histórico, né, de milhares de anos atrás, tem causado o que a gente está sentindo na pele já, né, há algum tempo, e agora vem se intensificando mais, que são as mudanças climáticas, né? Então, essa concentração acima, né, da concentração que a gente tinha ali há muito tempo atrás, está aquecendo o planeta, né? E esse aquecimento causa essas ondas de frio, onda de calor, enchentes, secas, né? Focos de incêndio, aumento da temperatura do mar. Então, uma série de efeitos desse desenfrear aí de emissões que a gente tem, né, desde lá do período industrial, e que agora a gente está com um desafio enorme, né, que a gente precisa reverter esse quadro, ou pelo menos frear um pouco essas emissões, né, para que no futuro a gente tenha ainda um futuro habitável, digamos assim, né, que seja possível aí lidar com esses impactos. Então, assim, então quer dizer que o mundo está mais carbonizado. Eu sei que não é uma palavra técnica para descarbonizar, porque ele carbonizou mais, nós somos mais carbonizados nos últimos anos. Aí. Exato. E muito além, eu sei que existem assim, as várias reuniões, né, desde a Eco 92 para cá, quando começou a se falar desse assunto, mas era uma coisa tão distante, né, ainda para as pessoas e até para as empresas. E aí agora a gente tem todas essas reuniões, né, que inclusive vai ter agora, qual que é o nome? COP29, a COP29, né? COP29. Que vai acontecer em 25, mas é a 29. E tudo para a gente, na verdade, reafirmar o Acordo de Paris, que todos nós assinamos, né, através do governo brasileiro, e tentar conter esse aumento, né, pelo menos parar ali, pelo menos de 1,5 graus centígrados e ver o que a gente consegue segurar de catástrofe, né? Isso. Mas é muito difícil. E aí, assim, mesmo que eu ali já economize na energia, nessas pequenas ações do dia a dia, na verdade, nas empresas que a gente precisa pedir um apoio maior, né? Eu ia falar assim, cobrar, porque na verdade o consumidor tá cobrando já, né? Mas acho que é mais conscientização, né? Eu acho que esse é o tema, né? Em geral, né? Independente de ser pessoa jurídica ou física, né? Sim. Acho que tem acontecido, né? Minha visão, meio que um processo quase que natural, né? Mas eu acho que o natural, ele não está acompanhando a velocidade, né, dos malefícios aí que estão acontecendo em relação às mudanças climáticas. Acho que a gente tem que acelerar isso. Exato. Com energia renovável. Sim. A Su hoje é uma prova viva do que impactos climáticos podem, né, acontecer. Ontem ela foi... Hoje, né? Ontem. Pegou aí uma fumaça danada, né? Peguei muita fumaça. Interior, né, no caminho de Americana, né, na Anguera. Em menos de 500 metros, acho que em menos de 1 quilômetro, 3 focos grandes de incêndio na beira da estrada. Nossa. Então, tô aqui. Peço desculpas se eu tossi, mas é isso. Ornou com o tema, mas daqui a pouco você vai melhorar. Exatamente. Mas então, é a prova viva. A prova viva, exatamente. Eu e acho que várias pessoas, que todo mundo tem alguém que tá... eu tô à base de soro. Isso. O tempo todo. Complexo. Ainda bem que choveu um pouquinho, mas eu queria entender, após essa explicação básica sobre descarbonização, o que inventário se relaciona, então, com essas iniciativas de sustentabilidade que uma empresa deve fazer. Por que fazer várias ações faz parte, né? Economizar água, reaproveitar, a questão da luz, blá, blá, tudo isso faz parte. Sim. Mas e o inventário?
qual é a importância dele? Legal, então, como eu falei, né, a gente precisa reduzir essas emissões. O inventário, ele vai trazer, quantificar, né, vai identificar quanto você está emitindo e quais são as principais fontes de emissão dentro da sua organização. Então, é aquela velha frase, né, eu não consigo gerenciar o que eu não estou nem medindo. Então, o inventário é esse passo zero para você começar a medir, entender, né, quais são as principais fontes de emissão dentro da sua empresa, no transporte, na emissão de uma caldeira, na energia, ou está fora da sua cadeia, né, do seu local de produção e está localizada mais na sua cadeia. Então, identificando esses principais focos, né, de emissões, você consegue pensar em soluções, né? Bom, agora que eu sei qual é a minha emissão, eu também consigo começar a pensar em soluções para reduzi-las, né? E acho que esse é um ponto que é o ponto zero, assim, né, onde acho que quem quer trabalhar esse tema de gestão de emissões, de descarbonização dentro da indústria, é o passo zero ali, né, para fazer. E fora isso também ele traz outros benefícios, que é como você comentou, né, o consumidor ele está cada vez mais querendo saber o que a empresa está fazendo para conter esse desafio que hoje a humanidade inteira está enfrentando, né. Então a empresa ela tem esse papel de sua contribuição em termos, ela está emitindo, né? Todo mundo emite esses gases de efeito estufa, mas ela também precisa mostrar o que ela está fazendo em prol, né, de reduzir esse impacto, de mostrar como ela está trabalhando isso para, ao longo do tempo, né, conseguir ir reduzindo essas emissões. Então, também traz essa transparência, né, de mostrar o que a empresa está fazendo em relação a essas emissões. É um diagnóstico, né? Isso, da exatamente. empresa, né? Em relação a esse assunto. Sim, é legal o que você falou, né? Eu não posso diminuir aquilo que eu não sei o quanto que eu tô produzindo, né? Eu vejo que tem empresas que ainda têm uma certa resistência, que acho que isso é para empresas grandes, mas não é? Desde das pequenas a gente vai falar mais sobre isso, porque eu queria saber da Su, e a Santista? Tá medindo as emissões? Publica? Como é que tá nessa questão? A gente fez uma publicação em 22 de gás de efeito estufa, mas as medidas, né? Medir ainda está numa fase embrionária, você deve saber, que deve acompanhar a gente. A intenção é de se publicar em 25 um novo relatório, né? Inclusive com o apoio da FGV. Mas a gente tem várias ações internas, e uma delas, que eu acho que é bem interessante, que a gente fala sobre a importância dessa conscientização. Eu acho que a Santista, a gente diz que usa a palavra sustentabilidade antes dela existir. Não existir, ser usada corriqueiramente. Lá na década de 90, nós fizemos 90 anos, e a gente foi buscar as publicações. Então, na década de 90, tinha a revista interna que circulava na corporação, falando dos desafios da sustentabilidade, né? E assim, sempre foi um exercício dentro da empresa, o que podemos fazer para melhorar. E um dos pontos que surgiu, inclusive compartilhado com concorrentes, indústria têxtil, é o uso do gás do gás que seria jogado na atmosfera, utilizado na caldeira. Como fonte, né, de energia, né? Não como fonte de energia, também para tratamento da água. Então, ao invés de utilizar químicos para limpeza dessa água e para o efluente, ela é usado esse próprio CO2 gás carbônico, né? O próprio CO2. Então, isso foi interessante. Não foi um estudo incrível que contratamos uma consultoria. As pessoas de dentro da empresa, os engenheiros, viram essa oportunidade. Sim. E eu acho que agora, a partir aliás, semana passada, participei de um encontro nosso falando sobre isso, consultorias e tudo mais. E aí você começa a ver as pequenas oportunidades, pequenas e grandes oportunidades, né? Então tem muito disso, a gente tem bastante. Acho que esse aqui falaram, bom, fiz uma lição de casa hoje com o nosso mestre Silvio Napoli lá. Esse seria mais ou menos, né, falando para a Juliana, que conhece tudo também do assunto, esse é o que eles chamam de processo endotérmico, ou seja, você utiliza, né, esses gases que seriam emitidos, né, no ambiente, né, dentro do processo
ser o industrial, enfim, mais ou menos isso, né? Sim, acho que exatamente. Eu me lembro da Santista, inclusive, a Santista realmente ela é bem pioneira nessa história. Acho que foi em 2004, talvez, nós tínhamos um prêmio chamado Prêmio Sinditexto, e também nós tínhamos o Prêmio Abit. E eu me lembro que na categoria ali a gente chamava de meio ambiente naquela época, não era sustentabilidade. Então, esse que é o nome. A Santista tinha ganhado um prêmio porque ela utilizava o lodo, que, isso mesmo. Não é? Veio agora pra ir pra caldeira. Exatamente. Pra você ver como que realmente, olha, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Outra questão que, inclusive, nessa conversa, nessa última reunião que nós tivemos, a gente estava falando sobre a utilização de fio de PET, a partir de fio de poliéster, a partir da garrafa PET. Santista começou esse processo em 2000. Nossa. E eu até perguntei, isso vale? Ah, não, tem que ser ações mais próximas, desafiadoras. E aí eu fiquei pensando, poxa, quem começa antes, cuidando, não porque tem que criar um inventário, não porque tem que dizer que é sustentável, deveria ganhar mais ponto ainda, né? Porque não é verdade? Então, em 2000, a gente passou a usar poliéster advindos de garrafa PET. Toda a linha Work, ela é aqui, todo poliéster utilizado na linha Workwear, que é de tecidos para uniforme, são os fios de poliéster, PET. A nossa produção aumentou bastante, então o que hoje nós produzimos representa mais ou menos o que nós utilizamos desse poliéster, tira mais ou menos 5 milhões de garrafas PET do meio ambiente. E isso tem um impacto, né? Claro. Bastante grande. E também todo o algodão que a gente utiliza, também um projeto que começou em 99, mas que entrou em ação, que a gente chamava de linha EcoDene, o algodão reciclado. Todo o algodão da produção, que sobra da produção, inclusive de tecidos. Sim. Né? Tecidos recortes, retalhos ou fora do padrão. Resíduos, né? Eles voltam para para desfibrar e são reaproveitados. Processo, então, que todo mundo hoje, né, o que todo mundo, inclusive nós chamamos, a gente chama de upcycle mas não é um upcycle, é uma reciclagem que começa em casa. Isso lá desde 2000 e que depois a gente foi começando a trabalhar com alguns clientes para colher esses resíduos 100% algodão para reprocessar. Beleza. É aquilo, né? A gente, na verdade, tem muitas empresas que já fazem muita coisa, mas não fazem o inventário. Então, né? Essa é uma grande dúvida, né? E esse é o grande ponto. Então, a Santista fez já uma experiência em 2022, a Juliana está ajudando eles vão publicar agora em 2025, a Santista é uma grande empresa, né? Então, a gente queria entender qual é a dificuldade. Vamos desmistificar. Vamos falar, por exemplo, do GH Protocol. O que é esta sigla? E será que um pequenininho consegue fazer? Quais seriam, então, os primeiros passos aí de uma empresa para começar? Inclusive, a entender o que é esse negócio, esse GH Protocol. Tá bom. Eu acho que é um tema ainda, como você falou, né? Que nem todo mundo tem conhecimento, às vezes não conhecia muito, né? É uma sopa de letrinhas, né? GHG Protocol, outros temas aí, gás de efeito estufa, né? Então, o que eu acredito é que as empresas ainda não começaram, não tinha essa cultura, né? Às vezes já trabalhava com soluções e soluções que também passavam por outras soluções que não era o clima, né? Então, às vezes, economizar água ou fazer algum tipo de reciclagem, já você trata o resíduo, né? Sem, talvez, se dar conta que isso também está contribuindo para você reduzir emissões, no fundo, né? Então, essas soluções, às vezes, antes, né, era para tratar um outro tipo de problema, como, sei lá, um resíduo, né, utilizar o lodo ou outras tecnologias ali para fazer o tratamento. Dar um fim, uma destinação para aquilo que está incomodando, né?
reduzir custos, né? Às vezes você descobre que algum processo ali pode se tornar mais eficiente, adotando uma medida ou outra, então reduz custo, mas muitas vezes isso também gera redução de emissões, né? Mas que, como você falou, muitas vezes isso nem era medido ou nem é medido, né? Então, acho que explicando o que é o GHG Protocol, né? O GHG Protocol, ele é um método, né, um padrão internacional para a contabilização das emissões de gás de efeito estufa, né? Ele é internacionalmente conhecido e ele mostra, assim, como deve ser feito, aonde considerar cada fonte de emissão, a escopo 1, a escopo 2, a escopo 3, né? Então, ele traz um padrão do qual é a regra para se contabilizar as emissões de gás de efeito estufa de uma cidade, de uma empresa, né? De um produto. Então, as empresas podem, digitar lá no Google, vai aparecer, aí vai ter até um link, ele pode começar a preencher lá com todas as explicações, aparece lá, Isso. Em português. Então, esse padrão é um padrão internacional, como eu falei. Ele surgiu lá em 1998, e a partir de 2008, o Brasil, aqui nós, né, do FGV-SES, da FGV, adaptamos esse padrão mundial para o contexto brasileiro. Então, a gente traz traduzido, né? Então, tem todo esse material em português, tem uma ferramenta de cálculo que vai ajudar as empresas a fazerem a conta das emissões, e tudo isso lá no nosso site, né? Disponível. Gratuitamente. Olha aí, é uma palavra mágica quando falo que é gratuitamente para os empresários. Gratuitamente. Tem algum simulador, né? Vocês têm algum simulador que facilita isso? Não? Então, tem essa ferramenta de cálculo. Tá. E aí, por que eu acho que ainda tem muita dificuldade também, isso vem mudando, porque você precisa imputar dados nessa ferramenta. Então, você precisa ter controle do qual que é o seu consumo, por exemplo, de combustível, quanto você gasta com gases refrigerantes, por exemplo, do ar-condicionado. Aqui eu só estou dando alguns exemplos, sim, claro. né? Mas quais são essas fontes de emissão? Então, você tem que saber quanto que eu consumo desses diferentes materiais no ano. E às vezes a empresa ainda nem tem esse controle. Às vezes as pessoas nem sabem também. Eu tenho que medir meu ar-condicionado, quantos eu tenho, quanto tempo fica ligado, isso tudo. Sim. Pra que isso? Pra quê, né? Tem que saber se o dono da empresa viaja muito de avião, porque tudo isso também entra no cálculo. Sim. Ou seja, é detalhado, mas é difícil. Tem que contratar uma consultoria? Não é difícil. Quer dizer, tem que ter um certo conhecimento, mas ele é muito mais... Parece ser muito mais difícil do que é de fato, né? Então, lendo ali todo o manual que a gente disponibiliza no site, também tem vários vídeos explicando sobre o tema. É possível fazer. Na FGV lá também tem cursos, né, que aí infelizmente são pagos, mas que podem ajudar a trilhar, né, esse caminho aí para as empresas. Aí sempre tem um tutorial na internet, né? Sim, exatamente. Explica. Né? Muito bacana. Eu queria saber, nessa questão ainda do GH Protocol, eu queria saber o seguinte: o primeiro é sempre o mais difícil, certo? Então, depois que uma empresa faz o primeiro, ela tem que publicar? Por que é importante publicar? Porque eu vejo que muitas falaram assim, a gente fez um primeiro ensaio, tal, mas não publicamos, talvez porque a empresa tem medo de todo mundo vai saber o quanto eu emito e vão começar a querer me cobrar. Você acha que é isso que povoa a cabeça dessas empresas? Esses são os desafios? Eu acho que tem um desafio, sim, do primeiro, né? Às vezes seria interessante você começar fazendo, ganhar uma maturidade e depois publicar. Mas existem vários tipos, né? No GHG Protocol tem esse registro público de emissões, que é quando a gente fala publicar, colocar o seu inventário nesse registro, que é aberto, né? Então, que aí, a partir do momento que você publica no registro público de emissões, ele vai se tornar público. Mas existem níveis, existe um inventário que ele é considerado completo, incompleto, né? Você pode, sim, começar com um inventário que não é completo, porque
por essa dificuldade de conseguir dados. Só o escopo 1, só né? o escopo 1, ou, né, o escopo 1, algumas emissões que você não conseguiu nesse ano, você consegue no ano que vem. É possível publicar, sim, com qualquer nível. E aí ele recebe selos diferentes, né? Um selo bronze, que é, nesse caso, um inventário que não está completo. O selo prata, o selo ouro, quando já é um inventário que está completo e foi verificado, né, por uma terceira parte. A gente falou nessa história de escopo. Você pode explicar o que é o escopo 1, 2 e 3? Claro. O escopo 1, 2 e 3 é essa nomenclatura dada para você diferenciar a emissão que está acontecendo diretamente na sua operação da emissão que é indireta, que ela ocorre fora do seu controle. Então, tipo por exemplo, fornecedor, assim? Tipo fornecedor. Então, o escopo 1, então, são essas emissões diretas que você tem controle. O escopo 2 são as emissões da energia. Então, a conta de luz, basicamente, está no seu escopo 2. E o escopo 3 são todas as outras. Então, para consumir um material que você comprou, também teve a emissão, né? Aquele produto, vamos pegar uma peça de roupa, né? Então, se eu produzo uma camiseta, eu comprei o algodão. Para a emissão da produção do algodão é seu escopo 3. Né? Se ela não é feita. Você pega toda a cadeia, né? E aí você começa a pegar a cadeia. Ou seja, entra tudo na minha conta. Se eu estou fazendo um escopo 3, tudo que veio antes de mim. Isso. E também o que veio depois. E também o que veio depois. O caminhãozinho que eu vou colocar minhas camisetas para levar até a loja. Isso também o conta. Uso do produto, o fim de vida dele também entra no escopo 3. Tá, então, realmente, para quem tá começando, é melhor picar só no escopo 1, vai entendendo. Mas a importância de publicar é justamente para dar a transparência de que você é uma empresa, que você pode não estar no melhor, mas você pelo menos sabe como que você tá sempre buscando. E isso parece, para algumas empresas, que vai ser um tiro no pé, mas nunca vi uma empresa que tenha publicado que tenha a imagem prejudicada, muito pelo contrário. Exato. Inclusive lá no Sinditexto a gente dá espaço, visibilidade para quem publica a primeira vez, para quem está começando a fazer as emissões. Toda vez que a gente descobre alguém que está começando a fazer, a gente dá divulgação sobre isso, né? Faz divulgação. Porque realmente é muito importante, né, Júlio? E a gente fez, assim, tem uma jornada de descarbonização, né, capitaneada pela Fiesp, e assim, ela abriu para as empresas associadas, para os sindicatos, que é o nosso caso, né, nós aderimos, né, esse programa e fizemos aí um catálogo, né, uma escolha, algumas empresas que quisessem participar desse programa, né, então a gente selecionou umas 20 empresas, né, que se dispuseram a participar. Nós tivemos, claro, tem aquelas dúvidas, né, que isso tudo que a gente está falando, né, não, melhor sim, né, mas as que se propuseram, né, a gente está na fase, que eu estava chamando de fase 1, mas deve ser a fase 0, né, que é de conscientização, está nessa etapa, né, e depois agora, assim, do próprio conhecimento técnico, né, então a gente está entrando agora, né, está ongoing essa fase 2, né, que é justamente essa parte de transmitir mais o conhecimento técnico, bem naquilo que você falou, né, Juliana, que de passar mesmo que é possível fazer, né, você não precisa, não é uma coisa assim, uma NASA, né, não é, né, uma ciência, né, de fazer um foguete, né, então, ou seja, e tem essa questão de comprometimento nas empresas que querem realmente fazer melhorias nos processos, né, então acho que esse é o ponto, não é só cumprir uma exigência, né, que muitos órgãos já estão exigindo isso, né, por exemplo, o cumprimento das suas metas, né. Bancos para fornecer, dar crédito, o CETESB como órgão exemplo aqui em São Paulo, né. Enfim, acho que esses órgãos reguladores... Quem exporta agora com a due diligence, né, lá da europeia, para quem exporta, vai ter que cumprir isso. Até eu acho que tem esse processo também de você já ir se preparando, né, para essas coisas que vão vir, com certeza, ou já estão aí para alguns setores, né. Então, quem começa a fazer essa conta, ganha conhecimento com isso, acaba saindo na frente, né? Sim. E é interessante, né? Esse é um assunto recorrente, né, em vários temas, né, que a gente fala da indústria e tal. E o ano passado tive a oportunidade de participar de um evento lá do
das federações das indústrias têxteis na China, né, em Xangai. ITMF. ITMF, isso era um tema recorrente, né? Os produtos verdes, né? As indústrias verdes. O mundo inteiro tá o mundo igual inteiro a fala gente. isso. Eu acho, assim, o que a gente pensa, assim, é claro, isso é um caminho sem volta, né? Por razões óbvias que a gente está discutindo aqui. Mas, assim, precisa medir também quanto de fato tem de isso na prática, né? Porque tem muito, né, de discussão, teoria, tal, mas eu acho que, assim, o mercado vai cobrar isso, né? Os consumidores, né, que a gente estava falando aqui, né? O mercado vai cobrar o varejo, Sim. né? As grandes redes, hoje você já não consegue trabalhar, você fornecer para os fornecedores dessas grandes redes, exportação esquece, nem existe essa possibilidade. Então, você tem que passar por certificações, tem que passar por uma avaliação completa. Cada empresa que chega, quando é uma empresa global, ela pede milhões de certificações, ela quer ver o teu relatório. Não é relatório, ela quer acompanhar, né? Não e se você tem o relatório, mais fácil, porque já está pronto ali, né? Então, futuro, acho que quem não tiver todas essas questões muito bem resolvidas, né, e entender que isso não é uma questão de marketing que se usa muito, não vai estar no jogo, só isso, simples assim, não vai participar, né? Não vai participar. E hoje está cada vez, e o consumidor sabe, né, o que a gente fala que é greenwashing, porque na verdade o cara faz uma coisinha, mas ele não faz todo o resto, então aquilo lá não tem na verdade nenhuma validade o que ele está fazendo, então essas empresas estão sendo muito facilmente desmascaradas pelo consumidor, precisa ter documento para provar o que você está fazendo. E por isso que é importante começar a levantar, começar a publicar, buscar os selos. E quando a gente fala que o mundo inteiro está falando sobre isso, nesse exato momento deve ter uma Lígia chinesa fazendo podcast para as empresas chinesas, falando, porque estamos todo mundo no mesmo patamar. E eu fiz um levantamento e procurando ali pesquisas e descobri que, por exemplo, os asiáticos, somando, principalmente se soma Bangladesh, China, Vietnã, todos esses, eles têm 10 vezes mais o Ecotext, né? Aquele certificado Ecotextual. Ecotex, isso, do que as empresas brasileiras, gente. Então, assim, eles têm muito o que fazer? Tem, mas eles estão fazendo. E tá vindo com uma velocidade, porque o número de certificações que eles já têm já tá bacana, hein? Então, a gente não pode ficar acomodado, dormindo em berço esplêndido, achando que, não preciso fazer isso agora. Não. Que tem uma questão, melhor, né, que você trouxe também, né? Que é a questão ou seja, muito já foi feito, inclusive, pela Santista, né? Só que não tinha, né, esse padrão, né, que você falou, dessa auditoria GHG, né? Anotei aqui. Ou seja, que é uma metodologia universal, né? Internacional. Então, assim, muito se fazia, né? Agora tem que ter os padrões, os registros, né? Então, a indústria têxtil sempre trabalhou muito com isso, né? Com a questão, antes mesmo de ter sustentabilidade, o nome, né? Da moda aí, né? Que era ambiental, né? Outros nomes aí, mas agora é formalizar isso, né? Formalizar para que a gente possa, né, ver a evolução, medir, né? Medir a evolução, né? A gente dizia antigamente, a gente que era da comunicação dos anos 90, sobreviventes, a gente falava que a nossa amiga era eco-friendly. Lembra? Passamos por esse período. Ecologicamente correta. Lembra? Vários nomes para, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, só que agora com a água no pescoço, né? Porque o tempo urge, de fato. Su, conta um pouco pra gente, então, um pouco dessas boas práticas que a Santista vem fazendo, e que já é histórico. Como é que vocês estão hoje? Hoje nós estamos correndo muito, né? Atrás de cada vez melhorar a gestão. Né? Nós tivemos uma fase na Santista que tinha um foco muito no industrial, nos dados. Aí eu acho que o mundo inteiro passou por uma fase de gestão de pessoas, de humanização, e não que afrouxou, mas o foco foi muito maior na questão da gestão, da humanização das relações. E agora a gente percebeu,
esse equilíbrio é super importante entre gestão de processos, gestão industrial, dados e a gestão das pessoas. Sim. Então, a gente está reorganizando e temos um trabalho interno que é de cultura e engajamento. E a sustentabilidade é pauta sempre, onde todo mundo tem que olhar o que eu posso melhorar no processo enquanto performance de melhoria de qualidade e de produtividade, mas também melhorias que às vezes são pequenas, sabe? Às vezes chega no uma seu pessoa e trabalho fala individual assim, ali, né? Exatamente, cada um. E é muito curioso, porque mesmo para esse podcast, quando você fez o convite, eu falei, será que sou eu mesmo a pessoa que tenho que vir aqui? Porque a gente acha que esse assunto é do engenheiro. Esse assunto, eu vou trazer dados, esse assunto não é, esse assunto é de todo mundo. Todo mundo. Esse assunto é de quem vai escolher o que comprar. Esse assunto é de quem vai escolher o que vai vender, como vai vender, né? Então, é um assunto de todos. A gente tem que simplificar essa linguagem, né? Maravilha, é uma Assim, cultura, né? É uma como cultura. você falou de gestão de pessoas, é de todos, não é do, É de todos. Não é do RH, né? Nós de temos que todos. assumir isso, né? E foi muito curioso, não me estendendo aqui, porque você me perguntou das eu queria ver ações esse que eu quero material falar. lindo que você trouxe aí. Mas uma vez que você recebe essa informação, internaliza, você fala, opa, hoje mesmo eu falei, olha, em Americana, as pessoas, poucas vão de carro, porque tem o frete. Isso não gera um crédito de carbono? Sim. Qual é o impacto disso? Ah, é verdade. E Tatuí? Tatuí, as pessoas usam muito transporte público. Quando a Santista passou a ter o terceiro turno, inclusive sábado e domingo, a própria prefeitura ampliou a rede Ai, que bacana. de ônibus para atender os funcionários e um benefício para todos. Quer dizer, isso também porque tudo é um impacto geral, né? Mas voltando aqui às nossas ações, o que a gente fez? Simplesmente, a partir do momento que a gente entendeu os ODS, né? O que é a comunicação principalmente, porque eu acho que um dos grandes desafios é entender o valor, o processo, a complexidade que existe em tudo que a gente faz. Não é só uma roupinha que você usa, né? Aí nós dividimos todas as ações pelos ODS. Foi distribuindo. Até pra gente entender, olha, o que tá mais equilibrado, o que tem menos, né? E aqui a gente tem, então, ODS relacionados à água, a consumo responsável, né? A consumo e produção responsável, a descarbonização e por aí vai, a mudança climática e as questões sociais. Então tá tudo dividido aqui. Vocês têm isso no site? Temos isso no site. Ai, que lindo. E explica, temos um vídeo. E aqui, nessa outra página, explicando o que é cada um. Né? Maravilha. E todos nas suas cores de ODS. E essa edição especial, que foi do inverno passado, coincidia com as Olimpíadas. E a moda, ela sempre fala. E é muito curioso, porque quando eu comentei que nós íamos trazer as Olimpíadas, as pessoas falaram assim, mas as Olimpíadas tá acontecendo agora, você não deveria ter levado isso um ano atrás? Falei, não. Porque primeiro que a moda mudou um pouco esse sentido. Vamos inspirar para um ano. Você precisa usar informação para onde o mundo está caminhando. Isso. E a gente usou muito as Olimpíadas como exemplo de uma jornada. Porque se a gente chegou aqui, onde chegou, com o mesmo CNPJ, inclusive com 95 anos, a gente começou a pensar, por que nós chegamos aqui? Existe uma jornada para onde você chega, que é exatamente o que você trouxe. Comece, não importa se você vai começar. Sim, importante é começar a jornada. É uma cultura, é começar uma jornada, um aprendizado. E aí a gente fez essa comparação aqui dos nossos ciclos, a nossa jornada de sustentabilidade. Por quê? Porque as Olimpíadas queria quebrar a meta a ser quebrada nessa Olimpíada era o da sustentabilidade. Falei, vamos colocar o nosso. Então a gente fez aqui todo o nosso circuito, na questão de, a gente até deixou na cor do nosso ODS, na questão de produção responsável, né? Produção e consumo responsável, upcycle, o EcoPet lá em 2000, biogoma que nós usamos, biosoft, que é para amaciamento, que nós já usamos cupuaçu, hoje nós usamos também produtos naturais e biodegradáveis, e o biopés. Biopés, o que é? É o poliéster biodegradável.
Ah, que bacana. Porque um poliéster, você deve saber mais do que Sim. eu, leva a lendas, uma né? vida, De 100 a 300 vidas. anos. Sim, a vida de um elfo. E segundo esse fornecedor, com todas as bases, todas as comprovações, um poliéster com esse componente biodegradável, ele se Acelera, decompõe né? em Mais 6 a rapidamente. 10 anos. Então, nós acreditamos nisso, porque a gente busca fornecedores que também tenham essa confiança, né? E aí a gente foi traçando tudo isso, né? Eu acho que é bom porque vocês colocamos no material de lançamento de produto essa questão da sustentabilidade do que vocês já fazem. Ou seja, o que está por trás daquele produto que vocês estão oferecendo e lançando para o mercado, né? Até para quem vai comprar, ter ali um lastro de confiança de que aquele material realmente está vindo com uma carga de sustentabilidade que ele pode já jogar no inventário dele, né? Da empresa que tá ali, né? E outra coisa que é importante é assim, que a gente entende que o nosso papel não é só formar quem trabalha, o nosso, de dentro internamente, o profissional, é compartilhar esse conhecimento. Sim. E a partir daí buscar produtos e levar processos para a cadeia. Porque se a cadeia se beneficia, não só financeiramente, não só esteticamente, é um ganho para todo o texto, né? Porque a gente sabe o quanto todo mundo fala, Denim, o Denim é o vilão, o Denim é o vilão. Aí eu paro para pensar, e já perguntei da última vez, né? Primeiro, a gente tem a questão do nosso algodão, que a gente sabe, acho que vocês já devem ter falado em vários podcasts. Sol de algodão. Sol do algodão e tudo mais, sequeiro, que não é irrigado, acho que o quê? 5% deve ser irrigado. O resto, muito pouco, é só um de reserva. Exatamente, então não é esse vilão da água, não quero dizer que não tem impacto, né, porque moda 100% sustentável, a gente não usaria roupa, né, teria que ser uma para a vida toda. Mas um Denim, quando você pensa, um Denim, você passa de uma vida para outra, de uma pessoa para outra. Você usa por quanto tempo? Quantas vezes você leva um Denim? Eu tenho certeza que quem viaja, quem está nos escutando e quem está aqui, vou viajar, não posso levar muita roupa, eu vou levar um Denim. Porque quantas vezes você lava? É o coringa geral, né? É um coringa geral. E a moda, eu acho que, exatamente, além tem o desafio da informação, e tem também o desafio de quebrar um pouco essa aceleração, de trazer produtos com valor agregado e produto com maior longevidade, não tão sazonal, né? Então, a gente tem um desafio muito grande. A gente está nessa transição de fast fashion para slow fashion, né? Você faz roupas para durar mais. Inclusive, eu me lembro que o Juliano da Marisol, ele falou assim, a gente já faz roupa pensando que esta roupa tem que estar boa para ser vendida numa second hand. Porque é assim que o mercado vai ser daqui para frente. Isso ele já falou, nossa, acho que foi uns 5 anos atrás que ele falou. E é assim que a gente tem que pensar, né? Mas eu queria voltar aqui com a Ju para perguntar sobre um outro tema. A questão da eficiência energética. A gente sabe que o Brasil, ele está levando vantagem, por enquanto, está aí nessa janela de oportunidade frente aos outros, porque a gente tem a maior parte da energia que a gente utiliza nas empresas é limpa, é renovável, porque ela é mecânica, né? Ela vem da água aí que a gente produz, que a gente usa aí nas hidrelétricas, então ela é considerada limpa, não é carvão, não é petróleo, enfim. Então a gente está aí com essa vantagem. Qual é a relação dessa eficiência energética com a descarbonização? Porque não basta eu só estar usando a energia, tem muito mais que uma empresa pode fazer em relação a essa eficiência, né? Sim, tem sim. A eficiência energética ela é muito importante porque é justamente o que você falou. Ela é talvez a ação que a empresa pode fazer que é mais fácil e que vai gerar retorno, inclusive financeiro, né? Então, você aplicar uma ação de eficiência energética, você, consequentemente, vai reduzir custos, né? Então, o nosso grid, ele já é limpo, isso é verdade, né? Comparado com outros países do mundo, a matriz elétrica do Brasil, ela é muito mais renovável, né? Cerca aí de 80% da energia vem de fontes renováveis, hidrelétrica, solar, mas ainda tem uma parcela aí de energia
na nossa matriz que vem das termoelétricas, quando nesses períodos de seca e tudo mais, né? Então, você melhorar a eficiência energética te ajuda é uma solução fácil e que vai te dar um retorno, inclusive financeiro, e que você consegue, então, reduzir ainda mais essas emissões, né? Hoje tem muitas empresas adotando a compra de certificados de energia renovável, que ajudam a acelerar esse mercado também de produção de energia renovável, né? Mas, por exemplo, eu sou uma empresa pequenininha, sei lá, tenho lá 20, 25 funcionários. Tá. Como que eu posso melhorar a eficiência energética da minha empresa? E eu só uso a luz ali da Anael, né? A Anatel, enfim. Como que eu melhoro isso? Então, tem soluções simples, que é, por exemplo, você trocar as lâmpadas. Então, se é uma lâmpada convencional, trocar para uma lâmpada de LED, você utilizar, vamos supor que você está numa indústria ali que tem um computador que fica ligado o dia inteiro, né? Você desligar esses computadores no período que você não está utilizando. Então, soluções é igual em casa, né? Você precisa reduzir sua conta de luz. Basicamente, utilizar equipamentos mais eficientes, né, que às vezes você está com um equipamento ali, por exemplo, em casa a gente tem uma geladeira, aquelas geladeiras antigas, consumiam muito, né? Consumia muito. Hoje já não, então trocar também os equipamentos dentro das indústrias por equipamentos que hoje em dia eles são já mais eficientes. Então essas são ações que vai requerer um investimento inicial, mas que em pouco tempo você já tem um retorno grande, né, de economia. Bacana. Eu acho que a escala também torna algumas tecnologias mais acessíveis, né? As células fotovoltaicas, né, que, enfim, quanto era antes, quanto que é agora, assim, virou até algo comum até nas residências, né? A questão da energia solar. Então tem coisas, acho que tá ao alcance das empresas, independente do tamanho, né? E tem financiamentos para isso também, né? Mas com esse foco mesmo de energias renováveis, enfim. Sim. A gente, inclusive, lá no Sinditech, a gente apoia um programa no Senai, que é o Potencialize. O Potencialize, ele oferece um pequeno diagnóstico inicial, onde ele entra lá na empresa com consultores, desde empresa pequenininha até grandes, onde ele vai mapear onde que você pode melhorar a eficiência energética. Que legal. E aí é bacana porque ele fala assim, olha, essa máquina sua aqui, ela tem máquinas melhores que vão economizar, vão te dar uma produção igual. Porém, como eu sei que é muito caro, em vez de você comprar uma máquina nova, dá para fazer um retrofit. Dá para a gente trocar só essa parte desse motor. Então, eles fazem todo um diagnóstico e eles, inclusive, assim... fazem consultoria de, olha, qual crédito vai ser melhor para você pegar para poder melhorar aí essas máquinas e tal. Então, eu tô aqui fazendo propaganda. Mas até pra gente... o Potencialize curiosa. com 2 vezes. Potencialize. Com mais um E no final. Eles têm esse foco de entrar na empresa, passar um raio-x ali e falar assim, olha, aqui dá para melhorar, não faz essa ligação desse jeito, faz essa ligação desse jeito. Olha, eu sabia todo o nome dos negócios quando eu ouvi eles falando, agora já esqueci. Mas tem um negócio que emite gás lá, o compressor, né? E sempre se perde ar o compressor e aquilo lá aumenta demais o gasto. Enfim, eu tô sabendo. E tem a transformação digital também do Senai. É muito, assim, não é só esse nome, ele é mais amplo só do que o nome. Ele vai verificar também oportunidades de melhorias de processos e tal. É bem interessante, a gente fez a apresentação na CETESB, né, para o presidente da CETESB, o Tomás Toledo. Ele gostou tanto que falou, eu sou parceiro, mas eu quero também que vocês façam isso na própria CETESB, né? Então, é bem interessante, acho que onde é um recurso que está disponível para as indústrias, né? Então, recomendo aí as empresas, desde pequenininhas ou até grandes, a procurarem aí sobre o Potencialize, porque tá um sucesso aí na jornada de transformação digital. Muito bom. De quebra reduz a emissão ainda. Não é? Então, é isso aí. Eu queria saber também agora sobre a questão de crédito de carbono, né? O Brasil está aí já faz um tempo tentando regularizar o seu mercado, regulamentar. E a gente faz, você vê aí, a Santista faz um monte de coisas, mas
eventualmente ela vai fazer o inventário e ainda falta um pedacinho ali que ela, neste momento, ainda não vai conseguir zerar aquela emissão. Aí é a hora de comprar um crédito de carbono? Como é que você vê esse mercado e esse tipo de ação? Eu acho que o crédito de carbono está ligado com o inventário, né? Justamente porque e com o estabelecimento de metas. Né? Então, primeiro passo, fazer o inventário. Sei quanto eu estou emitindo. Depois, se você tem metas para reduzir essas emissões, você vai lá, eu preciso reduzir tanto. E aí que entra o crédito de carbono, porque vamos supor que, igual você falou, eu já reduzi tudo que era fácil reduzir, mas ainda sobraram emissões que estão aí, né? E eu preciso agora compensar essas emissões. Então, nesse caso, eu acho que o crédito de carbono é sim uma opção, né? Que pode ser utilizada pelas empresas para reduzir. O que a gente da academia não gosta muito é quando a empresa põe uma meta e só compra crédito, achando que vai resolver o problema, né? E não faz a parte dela. Então, acho que essa não é uma boa estratégia, mas sim utilizar o crédito como uma estratégia para reduzir ou para compensar as emissões do que está muito difícil de fazer internamente. Né? E é uma coisa simples, né? Eu me lembro que eu entrei lá no site, eu medi o quanto eu gastava, eu, pessoa física, tem uns cálculos lá. Viajei para fora uma vez esse ano, fiz lá o meu cálculo e deu que eu tinha lá um montante anual de carbono que eu tinha que compensar. Então, eu comprava, acho que na época deu R$22 por mês ali, onde eu compensava o meu carbono e o projeto que eu estava ajudando lá, inclusive era lá no interior do Pará, tal, que era manutenção de uma floresta, não era uma floresta que já estava em pé, não era erguer floresta, nada disso, né, reflorestamento. E é muito legal, porque depois você acompanha o projeto e depois de ali 2, 3 anos, você vê como é que está aquele projeto, inclusive quanto que ele já está rendendo. Sim. É uma coisa interessante, né? O mercado de plataforma é essa que você entrou? Tem várias. Quem me mandou, inclusive, foi o pessoal do Rafael Bank. Ele, inclusive, vai fazer um trabalho aqui com a gente. Rafael, e eles, a maioria dessas consultorias que hoje trabalham com crédito de carbono, ou trabalham com projetos de carbono, eles dão gratuitamente essas plataformas onde as empresas e pessoas físicas podem fazer Eu fiz pelo SOS Mata Atlântica. Fiz por eles. Então, você pode medir e essas consultorias, elas têm interesse em montar um projeto para a sua empresa. Então, primeiro, ela te incentiva a você tentar medir ali, mesmo que muito superficialmente, as suas emissões. E aí, depois, você faz um mais profundo no GHG Protocol. Mas é interessante até para pessoa física você entender os seus gastos. Para engajar a família. Engajar a família. Fazer seu inventário também. Fazer o seu inventário. A gente fala que o inventário é igual imposto de renda, né? Tem que fazer todo ano. Exatamente. Muito bom. E sobre inovações tecnológicas, hein? Lá na Santista, agora é moda, né? Inteligência artificial é pra tudo, gente. É pra tudo. Eu confesso que eu tenho usado bastante, todo dia, tem ajudado pra caramba. E a gente imagina que as novas tecnologias estão aí justamente também para ajudar no impacto, né? O que vocês têm a comentar sobre isso? Su, passa na sua cabeça, assim, as novas tecnologias? Quando a gente fala em tecnologia no texto, a gente pensa na matéria, né? No lógico que tem que faz isso, tudo sozinho. Né? Tem tudo, tem essa questão, né, da indústria 4.0, de você entender a eficiência de cada indivíduo, de cada máquina, todos esses desperdícios possíveis, oportunidades. Isso tem sido trabalhado muito na Santista, esse investimento nesse sentido. E busca de materiais e matérias-primas que tragam também essa compensação, né? Voltar a gente trabalhar, por exemplo, esse biopass, né? Que é o biodegradável. Que mais que a gente tem? Agora a gente vai entrar com poliéster, com Reprieve, que é rastreável, né? Inclusive as pegadas. Aí a gente... Porque é muito olhar para dentro, né?
E de repente a gente fala, tá, gente, olha para dentro e na cadeia para frente, como a gente pode cooperar, né? E a gente até criou a linha de Eco Laundry. Para quê? Para mostrar para o cliente, olha, esses produtos, e a gente, aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer, cada produto que a Santista utiliza não, comercializa e produz, embaixo de cada artigo tem aqui o QR Code e todo o processo sustentável que cada um faz. O rastreamento desde quando vocês compraram vocês fazem fiação? Temos fiação, então, algodão, tudo. Isso. Então, e aqui tem todos. Então, você percebe, você quer um produto mais sustentável? Vou aqui mostrar rapidinho. Né? Você estava falando de inteligência artificial, mas cada um tem, porque todas essas ações, inclusive, são explicadas antes, para que eles saibam, esse produto... A origem. Não é só a origem, às vezes tem origem também, mas tem quais são os processos, porque... Tem processos que cabem a todos, os produtos que vão para todos, mas tem processos que não. Então, tudo isso é passado. Mas voltando aqui à inteligência artificial, acho que tem muito essa busca pela eficiência, né? Ainda, né? Pela eficiência. A tecnologia também para... Como que eu posso dizer? Organizar a questão de estoques, a questão de predição, as questões de tendências. É o grande desafio de tendência, né? A gente sempre fala que, assim, a gente traz muito... A inteligência artificial, ela está trazendo muitos dados para mapear comportamentos. Sim. Mas os comportamentos são... Sempre, a gente é previsível, né? O ser humano é um pouco previsível, né? Quando você olha uma linha, na sua linha do tempo, você percebe, eu já fiz um curso de redes há muito tempo atrás, e você percebe, eu sou uma pessoa que a cada 7 anos eu faço uma mudança radical, eu mudo meu ciclo, acho que se cada um for buscar no seu histórico... Eu acho que eu mudo a cada 24 horas. Mas uma mudança assim, sei lá, uma mudança de carreira, uma mudança... As grandes mudanças, assim. Significativa. Né? Então a gente, de certa forma, é um pouco previsível, mas tem o não previsível. Então eu acho que essa junção, talvez com o varejo, mapear os comportamentos e tentar trazer isso como dado dentro da empresa, eu acho que é o grande desafio hoje. Eu acho que hoje, quando você fala na indústria de inteligência artificial, ainda se olha muito o aspecto industrial, né? Porque... Quando eu tive lá no Mato Grosso, olhando o algodão, né, em 2019, acho que foi isso, aí eu voltei com a sensação, falei, nossa, que impressionante, o campo está no século XXI, mexendo na estrutura do algodão, está muito avançado. E a indústria têxtil, a indústria da moda ainda é muito isso, mãos, a gente até usa que nós somos mãos e máquinas, porque é uma indústria onde a mão ainda é muito presente, por mais tecnologia que tenha. Quanto mais você vai para o fim da cadeia, mais mão de obra vai ficando intensivo, exatamente. Né? Então eu acho que essa inteligência, talvez, ela também venha a... você conseguir mapear esses comportamentos e até do próprio funcionário, como ele está naquele momento. Tô aqui conjecturando, né? Não, mas quando a gente olha para a indústria hoje, eu acho que ainda a inteligência artificial é pensada muito mais nesse sentido da produtividade, da eficiência. Sim, você tocou num ponto bacana que eu me lembro que realmente eu fui visitar lá a colheita de algodão e no caso deles, eles colocam a inteligência tanto para pegar dados de satélites, quanto para analisar os dados coletados pelos drones e saber exatamente qual é o extrato daquela área de plantação que está precisando de um adubo X ou de um pesticida Y, em vez de jogar para todo mundo, joga específico, é laser, vai ali naquela meia dúzia de plantas que já aparenta ter algum fungo, alguma coisa, e isso diminuiu bastante a incidência aí de aditivos que eles colocavam, pesticidas, tudo isso, e melhora a saúde de quem manipulava com isso. Isso inteligência ajudando não só no custo, ajudando na maximização dos seus recursos, como também diminuir as emissões, né?
e ajudar aí em toda a cadeia de sustentabilidade, porque do algodão para frente já vai contando tudo, né? Falando em previsibilidade que você mencionou, né? Na verdade, uma coisa que a gente já consegue prever é que o consumidor, né, ele vai exigir isso, né? Ele vai exigir que a gente tenha, a empresa, falo empresa, mas nós também temos um comportamento que tenha essa pegada mesmo de sustentabilidade, né? Aquilo que você mostrou nos produtos, né? Da Santista, por exemplo, né? Você tem uma rastreabilidade, né? Como foi feito, né? E todo esse investimento que tem sido feito na questão ambiental de vocês. Né? Mas eu acho que tem também essa dualidade, né? O mundo, ele é assim. Então, ao mesmo tempo que o jovem tá falando, é importante ser sustentável, minha filha mesmo, se eu tô lá e a torneira ficou um pouquinho aberta, mãe, mas o banho dela dura uma hora de princesa. E ela, né, quer comprar, coitada dela, espero que ela não assista, mas jovem tem muito disso. Eu quero a moda do momento, é ficar no celular o tempo todo, e olha uma coisa, olha outra. Então, essa velocidade também é um pouco contraditória, né? Esse consumidor, ele tem essa consciência, mas não tem uma maturidade suficiente para entender aonde eu tenho que parar, né? A gente é muito manipulado o tempo todo. O sistema da moda é um sistema cruel. É que agora tá mais rápido, né? Você que rápido. Você é da moda, né? Mas, eu sou. Bom, a gente já viveu isso, mas no nosso tempo, né? Naquela velocidade, né? Naquela não velocidade, né? Já era influenciado por grupos, pertencimento. Então, a gente agora está muito rápido. Né? Exatamente. A gente conseguia entender de onde vinham as influências. Tinha uma ordem, tinha um tempo, né? A gente recebia material de um birro, tinha que guardar, porque senão, se você trabalhasse aquela informação, você corria o risco de ser passada como maluca, tá sonhando demais, né? A Santista já lançou muitos produtos de celulose, produtos super avançados que o mercado não entendia. E de repente, quando a gente fala, vamos sair, os outros faziam porque era o momento desse ciclo. Hoje, esse ciclo acelerou e a gente entender essa velocidade, talvez essa inteligência artificial vá nos ajudar a entender isso também, né? Qual é o momento e a mapear. E outra coisa que eu digo, a inteligência artificial, ela precisa ser também alimentada pelos nossos dados, né? E acho que todo mundo está muito estressado, né? Porque assim, você precisa o tempo todo estar preenchendo dados. Não importa a área que você é, né? Para alimentar essa velocidade. A gente não pode ficar sendo gestor de mundo virtual, né? Gestor de PowerPoint, né? A gente tem que ter a inteligência natural, né? Natural, também. Exatamente. Mas é bonito também essa possibilidade de você orquestrar, mapear melhor e entender qual é a sua, né? Eu acho que uma confecção hoje, porque a gente, até por conta dessa bombardeamento de informação, todo mundo vai no mesmo lugar, vai para o mesmo lugar e de repente, acho que a confecção que está ouvindo também, ela tem que entender, se ela acredita que o caminho dela é um caminho de uma moda sustentável, é um caminho X, vá atrás disso, porque você vai procurar sua turma, como a gente diz. Precisa ir, o mundo é muito grande, você consegue hoje, através dessas inteligências, se conectar com muitos grupos, né? Então, eu acho que tem essa questão de você talvez criar uma moda muito mais que vá atrás da última tendência do momento e fazer aquilo que conversa com o teu público. Isso já é uma super pegada sustentável, sabe? De você realmente, não é você ser fiel ao mesmo estilo, mas você ter manter um pouquinho essa raiz, um pouco de coerência para que você consiga trazer ao seu público esse acolhimento e dizer, tô olhando, eu faço para você, o que você faz diz respeito a mim, né? Então acho que tem... Porque antigamente, né, pegava-se um avião e ia ver o que estava acontecendo lá em Paris, o que estava acontecendo na Europa, e agora, ao contrário, você não precisa ir lá, tudo vem até você, mas é tanta coisa, que realmente precisa de uma inteligência artificial para ir depurando para você aquilo que te identificável na sua marca, com o seu público, né? Então as inteligências estão aí para isso. Acho que não são excludentes, né? Não são excludentes, você sentiu exatamente. Você estava na fábrica, né? Você está num escritório, falando, na fábrica eu sei que tem uma máquina assim. É diferente você ter lá, né? Tem até um ditado japonês, você tem que ir e ver. Você tem que ir lá e sentir o cheiro, pôr a mão na massa, você sentir o cheiro,
sentiu já no sentido... Muito adoro aquele cheiro do algodão. Você conversa com as quando pessoas, tem coisas que aparecem na hora ali. Então, assim, uma coisa não é excludente da outra, são complementares. Mas só pode diminuir o impacto, né, das viagens, que sim, aí você diminui um pouco para não dar esse impacto ambiental. Exatamente. Por falar em impacto, naquele nosso guia Moda e Clima, lá é falado assim de que é importante ter parcerias para você trabalhar com essa questão da sustentabilidade, com essa questão de esforços de descarbonizar. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão de parcerias? Porque às vezes eu acho que a empresa vai se sentir muito sozinha ali, tendo que fazer tudo, e às vezes não é assim, né? Sim, eu acho que é muito importante essa questão das parcerias mesmo, porque a gente também, fazendo inventário aí, né, a gente percebe que muitas vezes só eu trabalhando não vai adiantar, né? Ou que também o meu impacto não é aquele direto, ele tá na cadeia, né? Então, fazer essas parcerias é importante porque a gente tem um desafio que é muito difícil de ser atingido se cada um ficar olhando só para o seu umbigo, né? Então, é muito importante fazer essas parcerias para ter cada vez mais sucesso, né? Sim. Nesse caminho aí para descarbonização. Podia dar um exemplo, assim, de parceria que você acha que é uma boa para a empresa? Eu acho que, por exemplo, parceria entre o varejo e os fornecedores, né? Então, trabalhar junto com a cadeia, tem parcerias, por exemplo, dessa questão. Às vezes, uma empresa grande já sabe o caminho das pedras, né? Ou ela já tem um conhecimento que pode ser passado para quem ela está comprando, né? Fornecendo matéria-prima. Então, fazer esses programas de capacitação de fornecedores ou, né, de clientes, também parceria com lá no fim de vida, né? Pensar... parcerias pensando em qual vai ser a destinação dessa roupa, né, que está sendo feita. Então, sei lá, tentar trazer a moda circular que a gente fala. Economia circular, né? De começar a criar pelo fim, né? Então, começar a pensar, né, em diferentes tipos aí de parcerias que seriam interessantes para que você consiga, às vezes, implementar uma ideia, né, capacitar, conscientizar. Diferentes. Eu acho legal também quando a gente faz pitch com alunos do Senai, por exemplo, e coloca desafios de algumas empresas. Porque às vezes você tem lá uma bobina que vem com uma linha e que você usa muito e de repente no final do dia você tem 130 bobinas sobrando ali que tem que ser descartada. No segundo dia já são 260, eu vou parar por aqui porque eu sou de humanas, então não vou ficar somando. Mas assim... É interessante, eu já vi uma startup, eu já vi alunos dando assim soluções incríveis para as empresas, né? Acho que também se abrir um pouco para essas startups. Nós fomos, o Sinditexto fez uma missão para o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Sim. E lá é um lugar que você anda pelos corredores e você só vê startup. E sempre tem uma startup pro seu tamanho, que tem ideia para um problema que você tem. Então, essas saídas... Com vocês, você foi com a gente, né? Exatamente. Foi com a gente também. Então, quando a gente faz essas missões, a gente encontra e se inspira, porque em cada canto de uma empresa sempre tem alguma coisa que está sobrando ali. Exatamente. E o que eu acho que é interessante às vezes a gente nem se dá conta, né? Como eu falei, tem as empresas grandes que já tem mais estrutura e que pode ensinar o pequeno, mas o pequeno ensina muito grande. A gente aprende muito. Eu mesmo, assim, quando a gente prepara uma apresentação, eu falo, a minha apresentação de tendência, seja lá o que for, de comportamento, ela é viva, porque eu entro no cliente, falo alguma coisa, ele me diz uma coisa, já mudou que tudo. Eu falo, opa, isso aqui liga com isso, e é um passo a mais que você vai caminhando. Eu acabei de voltar, eu sempre tô acompanhando tudo que acontece de exposição, e tem uma exposição que está acontecendo em Londres que fala sobre o cérebro, né? E aí tem lá o cérebro conversando, né? A propaganda eu achei muito interessante, que fala, hey, é o cérebro dizendo, oi, eu moldo o seu mundo e o seu mundo molda
me molda, né, o cérebro. Então a gente está aqui nessa conversa e está o tempo todo sendo transformado. E esse pequeno traz muita informação. E às vezes um funcionário que não é técnico, que não sabe muita coisa, chega e traz uma informação. É uma troca. Né? Hoje, dentro desse projeto de cultura da Santista, a gente tem os encontros de líderes. E hoje tem um rapaz um gerente, que ele está há 10 anos na Santista, ele já saiu, voltou, e ele trouxe uma observação que eu achei muito interessante. Ele, ao invés de dizer, você sabe fazer isso? Né? Ao invés de dizer, vou te explicar como faz isso. Ele fala, você sabe como que você faria isso? Você que acabou de chegar de uma empresa que conhece pouco, como você faria? Então, a partir daí, essa pessoa às vezes vai trazer uma percepção que ele não tinha. Né? Então, a gente tem muitas soluções, até dentro da Santista, que vem, assim, de pessoas que não foi uma grande indústria contratada. A gente tem aqui dentro desses projetos, que é o uso de citronela. A gente tinha um problema muito sério na produção, que gerava segunda qualidade no tecido quando chegava no cliente. Só se descobria no cliente, porque dentro de toda essa área química de acabamento, não sei se era preparação, era uma das áreas úmidas. E os bichinhos ficavam circulando. Então, eles grudavam, cheiravam, grudavam no produto. E aí, vamos pôr rede. Se tentou rede, mas não foi tão eficiente. Inseticida, pelo amor de Deus. Alguém fantástico, simples, né? Simples que eu digo assim, lá na da minha operação. Casa em Ilhabela, né? Assim, começou a falar. E falou, por que não citronela? Porque lá em Tatuí, na nossa unidade que é de acabamento, tinha citronela e começou a plantar. Então, a gente eliminou completamente esse tipo de problema. Que máximo! Plantando citronela. Então, a gente não usa nenhum tipo de redinha, nenhum tipo de químico. A gente não usa nada. A gente tem um recurso natural que é a citronela. Nossa, ainda bem que tinha Aliás, espaço a gente plantar, nem sabe né? quem foi esse santo, mas não foi um projeto. Sim. É uma questão do dia a dia que bacana. se é discutido. E vamos buscar uma solução que fique. Né? Então, acho que tem muito disso, essa troca de se aprender. Né? Não foi nem IA, né? Não foi nem Foi IA. inteligência artificial, né? Isso também é uma Foi cultura, o né? Que José. você vai criando, né? Inteligência natural. É uma o cultura, José. é isso aí. Muito Então, é muito bacana, interessante. gente. Estamos chegando aí no finalzinho já. A intenção aqui era bater esse papo e incentivar aí as empresas a começar a medir suas emissões, entender um pouco mais sobre isso. E para finalizar, eu queria perguntar para vocês, pensando em futuro, né? Começando pela Ju, que tendências sobre descarbonização você está enxergando aí para frente? Você que faz tantos projetos aí para outras empresas, enfim, que tendências você enxerga assim para daqui 5 anos, por exemplo, 10 anos, nessa linha aí? Tá, bom, eu acho que a tendência é que isso continuar cada vez mais, esse tema, né, vai continuar, vai ganhar cada vez mais força, e eu acho que vai começar a ter cada vez mais exigências também, né, associadas a ele regulatórias. Então o governo tem aí seus projetos de lei, né, ano que vem a gente tem a COP aqui no Brasil, na parte de investidores também, né, tem uma demanda por esse tipo de informação cada vez mais crescente, e acho que também o sair do papel, né, o que a gente estava falando aqui. Então, a gente vai ter que cada vez mais cumprir com essas metas net zero, com essas tendências para conseguir, de fato, fazer esse trabalho que é essa descarbonização, né? Então, eu vejo como esse assunto sendo cada vez mais falado por aí, as empresas tendo que se mexer mesmo e talvez, infelizmente, sentindo os impactos já desse aquecimento global aí na pele, né? Então, às vezes com um fornecedor atingido ou sendo atingida de alguma maneira, uma plantação. Então, tem que começar a lidar com esse, né? Estar preparado para esses riscos, mapear quais são esses riscos. E estar preparado aí para o que vem pela frente, que vai ser difícil. É uma jornada. Vou citar alguém que a gente conhece muito, né, Júlio? Chamado Fernando Pimentel, que fala assim, isso daí tem
faixa de largada, mas não tem faixa de chegada. Você só vai. É uma só maratona. Maratona. Ao infinito e além, né? Infinito e além. Isso é boa, isso é E boa. você, Su, lá na Santista, o que vocês estão imaginando? Vocês têm metas pela frente? Muitas Como é que metas, né? A gente tem de descarbonização, de melhoria. O Gilberto, que é o nosso CEO, ele traz uma frase que a gente usa muito, que ele não quer ser, a Santista não quer ser a maior, ela quer ser a melhor para as pessoas, para vestir, para trabalhar, para vestir e para o planeta. Eu acho que é muito esse objetivo. E trazendo essa questão aí da descarbonização, me veio muito isso. A gente acabou de falar de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial também vai nos ajudar muito nisso. Eu fico imaginando esse conceito. Eu acho que vai ser uma coisa normalizada, né? Assim como a gente, mulheres, conhecem bem isso. A gente não anda, às vezes, com uma tabelinha de caloria. Ai, como isso? Não. Eu acho que a carbonização vai ser mais ou menos isso. A gente hoje não tem o watch lá que calcula a sua batida cardíaca, seus passos seus diários, passos, não sei tudo. o quê. Eu imagino um sistema onde, vou fazer isso, a minha pegada de carbono vai ser calculada diariamente, cada consumidor Já está comprando está isso, vamos ver. acontecendo. Né? Eu pratico bike final de semana, faço MTB e tem um aplicativo que nós ciclistas usamos muito, que é o Strava. E eu estranhei, porque quando você termina uma pedalada, ele te dá assim, quantos quilômetros você percorreu, qual foi a altimetria que você fez, qual foi sua velocidade máxima e qual foi o seu gasto potencial em joules, não sei o quê. E de repente, esse fim de semana, eles colocaram assim, sua economia de carbono. Olha só, Apareceu. Eu não estava sabendo disso não, mas, No Strava. sabe, falando, porque realmente isso vai entrar, acho que no dia a dia, né? Eu imagino muito isso. Isso É uma aí. coisa normal, porque aí, se o consumidor está olhando, consumidor não indivíduo, porque ele não é só um consumidor, está olhando isso, obviamente que tudo que ele vai comprar, ele também vai olhar. Sim. Não sei se isso vai ser daqui a 5 anos, 10, Não, 20, já tá mas é acontecendo aí. natural, né? Um processo natural. Já tá Verdade. acontecendo. Você, como boa pesquisadora de tendência, já... E tem uma coisa que eu acho que tem muito, eu sempre falo nas apresentações, não é cultura inútil, eu acho que é bem útil, né? É essa volta da roupa, ter o valor agregado, entender o valor, que é a origem. Vocês sabem que a origem de onde vem a origem da palavra investimento? Vem de vestimenta. Por quê? Porque as roupas, lá no Renascimento, ou até anteriormente, os fios de ouro, ter roupa... Era um investimento mesmo. Uma preciosidade, fios metálicos, pedras preciosas, e eles viam a compra de uma roupa como um investimento, inclusive, sei lá, uma guerra, uma mudança de território, alguma coisa que pudesse, uma revolução, o que eles faziam? Eu posso queimar a roupa, e essa roupa ainda vai ser uma riqueza. A matéria dela ainda é rica. Então, daí que se originou a palavra investimento. Olha só. Então, é isso que eu vejo. Ao mesmo tempo que a gente caminha para esse futuro super tecnológico, a gente já está vendo essa volta, essa roupa, que ela tem um valor, ela é um investimento. Então, eu também, toda vez que eu tenho... tão caro, eu penso, mas eu vou usar quantas vezes? Sim, tem que A minha pensar. filha vai poder usar. Eu posso inclusive vender, né? Isso. Então, assim, isso que eu acho que também é um caminho, né? Exatamente. Que acho que ressignifica também a moda, a indústria, né, da moda. Eu penso nesses dois caminhos, eu sou um pouco otimista, né? Tem que ser. Que bom. Bem-vindo. Bem-vinda, tem que ser, né? Tem que ser, Sim. tem que ser. O Global Fashion Agenda, eles têm uma apresentação lá e eles também andaram falando em algum material que eu li e esse dado eu guardei, que você utiliza hoje, essa é minha meta pessoal, quero mudar isso na minha vida, mas que geralmente as pessoas utilizam 1/3 do seu guarda-roupa durante o ano e o resto ela não usa. Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente precisa repensar. É aquilo né? que você falou, a gente vai aprendendo, né? É uma troca, né? É uma a nova troca. geração também não se apega àquilo que a gente tinha de ter, de propriedade, né? Um exemplo, né? Carro. Exatamente. Não tem, é mais fácil, é Uber, é carro por assinatura.
Isso é muito legal, essa troca. E vale para empresa grande e pequena. Não tem... É um mundo de possibilidade, né? Isso que é legal. Eu acho que é isso. São muitos... Tem uma frase que eu também gosto muito de um... Eu adoro estudar, né, gente? Eu peguei o sangue da minha mãe e falava, nunca pare de estudar. E um último curso que eu fiz, eu falei, eu vou usar isso para minha vida. Que eles falaram assim, o sonho, ele é individual. Mas a realização é coletiva. Então, eu acho que, assim, apesar do caos, apesar de todas as previsões, tem muita gente com ideias, com energia para essa transformação. Então, eu acho legal aqui até um podcast trazendo isso, porque é uma sementinha que você está plantando, né? E a gente tem que acreditar e ir atrás disso, né? Dessa moda que é bonita, né? Se 2 ou 3 empresários que estiverem ouvindo esse podcast chegarem amanhã na empresa e resolver... Vou começar a medir algumas coisas aqui dentro. A gente já fez um bom serviço, né? Isso aí, a gente tem que expandir, né? Como a moda faz, né? Espalha também coisas boas. Né? Eu acho que esse clima, essa energia nossa é assim mesmo. A gente não veio aqui de falar, aqui tá ruim, eu não vou fazer, né? Ou como fazer, né? Acho que isso faz parte do... É super possível. Muito legal isso que você falou, essas duas palavras que estão mais atuais, né? Antes a gente falava outras coisas, né? Ressignificar e propósito, né? Acho que é uma coisa muito legal. Citando as pessoas que a gente vai aprendendo, né? Tem um amigo também que fala uma frase que eu acho muito legal, tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Que é assim, não é deixar um mundo melhor para a nova geração, mas deixar uma geração melhor para o mundo, né? Para criar um mundo melhor, né? Nossa, essa eu vou ficar para mim. Essa já tinha recebido de um grupo de professoras que trouxe então isso. Gerar filhos melhores. Com mais consciência para ter um mundo melhor, né? Acho que é por aí que a gente tem que fazer. E faz parte dessa discussão toda aqui. Muito bom. Ô, Júlio, e o que o Sinditêxtil pode prever aí para os próximos 5, 10 anos? Como é que a gente tem discutido isso lá? E o que você gostaria de deixar? O que eu queria deixar, assim, na verdade, falando tudo isso que a gente está conversando, tem muitas coisas, muitos aprendizados aqui. Quando a gente fala de parceiros, assim, o Sinditêxtil é um parceiro nesse tema, entre outros temas, né? Para a indústria têxtil, a gente discute esse tema com os nossos associados, com as indústrias representadas, né, nas nossas reuniões, nossos comitês. Nós temos parcerias também com as Fiesp, Senai, SESI, enfim, acho que assim, nós somos um parceiro interessante e importante para que as indústrias têxteis trabalhem esses temas de sustentabilidade, redução da emissão de gases de efeito estufa, enfim, a gente tem uma agenda muito grande, muito prospectiva nesse assunto, né? E o nosso slogan, né, ele é muito feliz, eu sempre falo que é muito feliz, e aqui está a Lígia, que é nossa mentora e sonhadora, né, também. Que bom. Que o nosso slogan é energia que se renova a cada dia. Então, assim, eu acho que assim, o Sinditêxtil é um parceiro para a sua indústria têxtil, né? E mesmo que não seja indústria têxtil, conte conosco para trocar ideias e informações. Isso aí, chegamos ao final de mais um podcast, Fio de Prosa. Espero que você tenha conseguido nos acompanhar até o final. Espero que realmente possa fazer a diferença amanhã na sua empresa, você que é empresária, você que é um trabalhador desta empresa, um entusiasta, um pesquisador. É muito importante esse tema e por isso que a gente trouxe ele hoje aqui para você. Eu queria falar para vocês que se vocês curtiram, continue aí, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente também está lá no site do Sind e outros tocadores de podcast. Você vai ter a descrição de tudo que a gente falou aqui. Eu vou colocar os links da FGV-SES, o link da Santista, onde que você pode ver tudo que a Su falou, colocar o do Potencialize, vou deixar tudo na descrição do podcast, no Spotify, no YouTube, no nosso site, e você pode entrar em contato com a gente também no endereços lá de e-mail que eu vou deixar para você sugerir, para você criticar. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê no próximo. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Delícia. Obrigada.